do Instituto Médico Legal. Então, se o cartório 52, tá? O serviço do 52º ofício, por exemplo, é o que atende a determinado Instituto Médico Legal, só ele é que vai poder implantar unidade interligada nesse Instituto Médico Legal. Agora, e a minha possibilidade de registrar o óbito no local em que ele ocorreu, porque nós sabemos que o Instituto Médico Legal de um município, até mesmo dentro, né, de um determinado município, ele pode fazer registros de óbitos ocorridos em outros lugares, encontraram corpos no município do lado, o município do lado não tem IML, encaminha para um município mais central, onde tem Instituto Médico Legal. Então, essa competência, essa atribuição de registrar óbitos no local da ocorrência ou no local da última residência do falecido, ela continua. O serviço de registro civil que vai responder pela unidade interligada é aquele que atende ao endereço da unidade interligada, mas ele é obrigado a encaminhar o óbito para um dos dois cartórios, né, responsáveis pelo local de óbito ou local da última residência do falecido. Se ele for um dos responsáveis, ou seja, se o óbito ocorreu dentro do território onde ele atua, ótimo. Ou se a residência, né, do falecido também foi dentro do território dele, ótimo. Mas se não foi, se são dois outros municípios, ele é obrigado a encaminhar diretamente pela unidade interligada para os cartórios competentes para fazer esse registro, tá bem? E aí, gente, houve aqui a regulamentação dessa possibilidade de registro de óbito ser feito no local de residência. Isso foi uma alteração que foi trazida pela Lei 13.484, lá de 2017. Foi a conversão de uma medida provisória, virou lei, e aí uma emenda que foi feita nessa lei possibilitou que os registros de óbito pudessem ser feitos não apenas no local de falecimento, como também no local de última residência dos pais. O provimento, do falecido. O provimento 260 não havia ainda sido, não trazia ainda esse dispositivo, ele não tinha sido alterado nesse trechozinho onde houve a alteração da lei. Tá? Então, foi feita essa alteração para adequação à Lei 13.484. Tá? E aí, trazendo também a obrigatoriedade, como nós falamos, do uso do padrão do provimento do 63 para a emissão de certidões nas unidades interligadas. Tá bem? E aí, pessoal, nós temos ultrapassado o provimento 362, nós temos o provimento 367, que foi o último provimento que alterou o Código de Normas de Minas Gerais, tá? 367 de 2019. Esse provimento, na verdade, como eu disse para vocês, ele abrange todas as especialidades, mas nós vamos citar alguns exemplos aqui que se referem ao registro civil de pessoas naturais, tá? Está dizendo o seguinte, que quando houver a transmissão do acervo, é necessário considerar, por exemplo, que os valores recebidos pelo antigo responsável, referente a atos ainda não praticados, eles deverão ser repassados ao novo responsável, Então, imaginem, um requerimento de habilitação para casamento, tá? Que é onde mais ocorrem aí essas questões, porque tem que ter um trâmite obrigatório, não é possível a pessoa, olha, eu vou deixar o cartório daqui uma semana, então vou praticar todos os atos que estão parados aqui, que eu já recebi por eles. Isso é possível para determinados atos em que nós temos até 5 dias, por exemplo, para cumprir. Mas e nos atos em que eu tenha prazos, né? Eu tenha que cumprir etapas sucessivas e essas etapas requerem aí prazos obrigatórios, como é o caso do processo de habilitação. Eu sou obrigada a cumprir o prazo de 15 dias de publicação, enviar para o Ministério Público, enfim. Vamos tratar aqui como exemplo do provimento 367, vamos trazer aqui como exemplo o processo de habilitação para casamento, tá bem? Então, num exemplo, o Joaquim era substituto quando o antigo oficial faleceu, e ele assumiu interinamente o serviço e o Joaquim ficou como oficial interino, não é isso? Durante X tempo. Ele recebeu, durante a última semana em que trabalhou no cartório, pelos processos de habilitação para casamento,
que deram entrada nesses dias. Óbvio, ele não vai parar de receber porque ele vai ter que entregar o acervo daí uma semana, por exemplo, tá? Então, ele foi recebendo o requerimento e aí ele foi praticando os atos que são sucessivos. Pensem bem, em Minas, gente, pela tabela, pela lei de emolumentos, nós temos que, no momento em que nos é requerido o processo de habilitação para casamento, nós praticamos o ato de habilitação. Esse ato de habilitação, ele é praticado ali no momento do requerimento. Então, é naquele momento que eu vou considerar como entrada do meu livro caixa, diário do caixa, né? Aquele do CNJ, vou considerar a entrada desse valor da habilitação, vou selar, vou pagar todos os tributos, tendo como referência essa data de requerimento, não é? Porém, existem outros atos que são sucessivos aí a essa habilitação e eles são praticados no decorrer dos trâmites desse processo de habilitação até que se realize o casamento, registre e entregue a certidão. Então, esses atos que vão sendo praticados, eles vão gerar emolumentos para que se inclua lá no livro de diário de caixa, tá? Durante todo o período em que eu tenho o trâmite do processo. Então, o que eu faço ali no momento do requerimento de habilitação? Eu vou receber o valor da habilitação, mas eu não tenho que exigir dos noivos, né, dos requerentes, que venham a cada procedimento pagar os emolumentos. Então, eu recebo todos os emolumentos dos atos que eu vou praticar, desde a habilitação até o último ato antes do casamento, que com isso eu permito que esses noivos venham até o cartório apenas no dia da realização do casamento, que já são obrigados mesmo a vir, não é? Então, recebo adiantadamente, e aí com isso, gente, é o caso do depósito prévio. Então, nesse ato, nós temos, o ato mais marcante no registro civil para o uso do livro de depósito prévio. Então, nesse momento da habilitação, eu vou retirar o valor da habilitação, porque esse ato eu já pratiquei, esse já gerou emolumentos e ele vai ser lançado no diário auxiliar, tá? O restante dos atos que eu ainda vou praticar, eu vou lançar no depósito prévio. O lançamento desses atos no depósito prévio do valor, a diferença do que foi pago menos a habilitação, todo ele será lançado no depósito prévio, eles serão retirados desse depósito prévio na data da prática de cada um dos atos que forem praticados. Então, se eu tiver que expedir, por exemplo, uma certidão de habilitação, porque os noivos vão casar em outro cartório, ou porque o casamento é religioso para efeitos civis, no meio do processo eu vou ter que emitir uma certidão de habilitação naquele dia da certidão de habilitação. Olha que eu ainda não terminei o processo até o registro do casamento, tá? Eu expedi a certidão de habilitação e aí, com isso, o valor dessa certidão eu vou tirar do livro de depósito prévio e lançar no diário auxiliar, como entrada, porque naquele dia é o dia que eu recebo esses emolumentos, tá? E naquele dia que eu vou usar o selo para enviar para a corregedoria me cobrar a taxa de fiscalização judiciária, que é o valor que a corregedoria recebe pelo poder de polícia, não é? Aqui em Minas Gerais chama taxa de fiscalização judiciária. Então, eu vou retirar do controle de depósito prévio, vou dar entrada no livro de receitas e despesas, no auxiliar do caixa, e com isso eu vou fazendo esse abatimento a cada ato que eu for praticando, tá? Retiro do depósito prévio, lanço no diário auxiliar, de forma que quando eu fizer o registro desse casamento e emitir a certidão, acabaram os atos que eu tenho que praticar para esse casal, todos no decorrer, entre o requerimento e a realização desse casamento, emissão da certidão, entre esses dois atos, eu tenho que ter atos praticados na sequência, de forma que contabilize o total que foi pago pelo requerente no momento do processo, do pedido, do requerimento de habilitação, tá? Por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque o Joaquim recebeu todos os processos de habilitação que foram requeridos para ele durante essa semana em que ele já sabia que ele teria que transmitir o acervo para o titular que passou no concurso e que vai assumir o serviço. Então, ele vai lançar no livro diário
da receita e da despesa, o valor das habilitações no dia em que essas habilitações forem requeridas, tá? E o restante vai lançar no depósito prévio, tá bem? Os que no dia da transmissão do acervo tiverem só sido habilitados, né, ou seja, só tiveram um requerimento de habilitação, os demais atos, nenhum deles ainda foi praticado, o registrador que entrou, né, o titular que assumiu o concursado, ele vai ter direito de receber desse responsável anterior toda a diferença entre o que foi recebido do usuário e o ato que ele já praticou, que nesse caso foi a habilitação. Mas vejam, tem um agravante. Ficou tranquilo em relação, eu posso consultar no livro de depósito prévio, os valores do depósito prévio eu tenho que repassar, certo? Se ainda não tirou do depósito prévio, mas praticou no dia o ato, vai lançar no depósito prévio a saída